Então, será que você deveria fazer constelação familiar? Será que a constelação familiar é realmente a terapia que pode ajudar a resolver os seus problemas? Essa é uma pergunta que eu faço para a maioria das pessoas que eu atendo na terapia. Oi, gente, eu sou a Van Porat, eu sou terapeuta e eu sou a criadora do sistema Liame, a terapia dos vínculos e das relações. Bom, como uma pessoa extremamente, mas extremamente apaixonada pela ideia do estudo dos vínculos e das relações, por entender como é que se dão as nossas relações, tanto as nossas relações familiares, como entre amigos, como no local que a gente trabalha. Eu sempre digo que é impressionante, né? A gente já evoluiu, assim, enquanto humanidade, em zilhões de questões tecnológicas, mas parece que a gente ainda não aprendeu o básico, que é como se relacionar, ou pelo menos como melhorar um pouquinho as nossas relações. E as nossas relações que vão desde as relações da nossa família, que talvez sejam as mais difíceis de lidar. Será que só eu tenho essa impressão, gente? Eu acho que não, né? Lidar com família é sempre uma situação um pouquinho delicada. Bom, aí a gente tem alguns problemas com os amigos, com o namorado, com o marido, com a esposa, com o primo, com o cunhado, com as pessoas com as quais a gente trabalha, com o chefe. Ai, caramba! Aí eu penso, constelação familiar, constelação sistêmica, quem sabe aplicar as ideias, o pensamento sistêmico no meu trabalho, quem sabe eu consigo melhorar esses aspectos. E aí, será que a constelação familiar é pra mim ou não é pra mim? Será que a constelação familiar é pra você ou não é pra você? Bom, qual que é a ideia desse vídeo de hoje, né? A ideia do vídeo é justamente a gente tentar mapear um pouquinho o que está acontecendo na sua vida para ver se eu consigo te ajudar com os princípios da constelação familiar. Por favor, vamos colocar os princípios da constelação na prática no nosso dia a dia. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a constelação familiar, claro, vou falar sobre as 3 leis, vou tentar explicar um pouquinho como é que as 3 leis funcionam, mas principalmente vou tentar passar algumas dicas de como é que a gente usa essas leis, essas dicas, essas orientações, o nome que a gente quiser dar no nosso dia a dia, porque eu acredito que isso é a coisa mais importante, seja no processo terapêutico ou seja para a gente dar conta, né? Porque às vezes é só isso, eu preciso dar conta de todas essas relações que eu tô aqui vivendo e ai meu Deus, o que eu faço com tudo isso, com essa montanha de emoção, sentimento, sensação, relação e vínculos, alguns que eu quero aprender a nutrir e outros que deu, né? Que assim tá na hora de romper, que já deu pra, assim, deu, acabou, né? A primeira coisa que eu te diria é pra você tentar escrever o que te incomoda, mas calma lá, não é assim, o vizinho me incomoda, minha mãe me incomoda, minha tia me incomoda, não. O que é que você sente, o que é um sentimento recorrente na sua vida que você percebe que vem te acompanhando já há alguns anos, por exemplo. Eu sinto um medo que eu não sei exatamente de onde veio, mas do nada eu fico com medo que alguma coisa ruim me aconteça. Aí eu vou falar com alguém, eu já acho que eu vou falar de um jeito equivocado, que aquela pessoa vai brigar comigo. Eu tenho muito medo de avião, eu tenho muito medo de falar em público, porque o medo às vezes ele vai se subdividindo, né? Então pode ser que você tenha um medo que é constante, por exemplo, eu tenho medo de falar em público. Pode ser que você tenha um medo que você nem consegue explicar, mas você fica sempre com aquela sensação de que alguma coisa vai dar errado. Então você escreve ali, eu sinto medo. Entende que isso é uma emoção, é algo que você sente, é recorrente. Então, é algo que você sente que te acompanha há algum tempo e que de alguma forma ele te bloqueia, ele quase te paralisa, né? Então, pode ser um medo, pode ser uma tristeza, às vezes está tudo bem na sua vida e você não entende por quê. Você olha e fala, eu me sinto triste, assim, tá tudo bem, sei lá, de repente você tá num trabalho bacana, tá namorando, tá casado, enfim, com alguém legal, tá com seus filhos, enfim, tá estudando, enfim, as coisas estão andando bem, mas tem uma tristeza ali que parece que não te deixa agir, assim, em alguns momentos ela te bloqueia de novo, te paralisa e é recorrente. Então tá. Primeira coisa que você vai fazer é mapear esse sentimento, essa sensação. Pode ser também uma dor física.
pode ser também uma doença. Por exemplo, tem gente que tem fibromialgia. Fibromialgia é bem prima irmã da depressão, né? É muito comum as pessoas que têm fibromialgia também terem depressão, as pessoas que têm depressão desenvolverem fibromialgia. Claro que assim, as pessoas que têm depressão e que desenvolveram fibromialgia, muitos casos, isso é cientificamente comprovado, muitos casos foram os próprios medicamentos da depressão que causaram fibromialgia, mas aí isso é história já para outro vídeo, né? Mas enfim, pode ser então um sentimento, uma emoção que é recorrente para você, mas também pode ser uma doença física ou uma dor física, sei lá, tem uma dor constante aqui na cervical, sabe? Não precisa ser também um câncer, fibromialgia, depressão. Pode, mas às vezes é algo muito simples, como uma dor na cervical, que é constante, que você fica lá, essa dor me acompanha, ela tá aqui comigo, eu percebo que essa dor tá aqui comigo há algum tempo, eu percebo que eu fico estressada, um pouco irritada, e essa dor volta. Então também é legal você anotar aí no seu mapinha, eu sinto dor na cervical. Anota da forma mais concreta possível, tá? Pode ser 2 coisas? Pode. Pode ser 3 coisas? Pode. Pode ser 5 coisas? Pode. Mas assim, vamos até 5? Todas elas começando com eu sinto, por favor, tá? E aí toma cuidado para não ser assim, eu sinto que a minha mãe não me dá atenção. Não. Não é que você sente que a sua mãe não te deu atenção. Isso é o que você percebe. Sinto é sentimento, literalmente, tá? Então, o sentimento ou uma sensação ou uma dor física. Que a dor física está diretamente ligada com a sensação, né? A sensação de que dói, a dor física. Então eu sinto medo, eu sinto raiva, eu me sinto abandonado, eu me sinto triste, eu sinto dor na cervical, eu sinto uma dor no estômago que parece que tá queimando tudo lá dentro, isso é constante, ou eu tenho gastrite, enfim. Aí são coisas mais concretas. Então você vai escrever lá. A primeira coisa que você vai fazer são esses mapinhas de 1 a 5 questões que doem em você. Fez isso? Agora eu gostaria que você voltasse um pouquinho para sua família e percebesse, tentasse lembrar quais frases seu pai, a sua mãe, sua avó, dependendo de com quem você cresceu, assim, te falava mais na infância, assim, qual que era a frase recorrente que todo mundo falava, assim, uma frase que é comum as pessoas dizerem, né? Você não vai dar em nada, né? Você gasta todo o dinheiro que você tem. Às vezes a criança pequenininha, você já fala, nossa, você perde tudo, você não cuida das suas coisas, você é muito chata. E também um pouco alguma frase, você é igual ao seu pai, você é igual à sua mãe. Essas frases que a gente ouve dos pais, das mães, dos avós, enfim, dos adultos que convivem com a gente quando a gente é criança e que fica ali marcado, sabe? Essa coisa de, você não vai dar em nada, tudo que você escolhe estraga, você derruba tudo que você pega. Isso também, né, uma frase que algumas pessoas, eu tô lembrando assim de algumas frases que eu escuto também na terapia. Então então você já mapeou ali os seus sentimentos, né, a dor física, a dor emocional, algum pensamento também um pouco recorrente, e aí você anota alguma frase, pode ser mais de uma também, lembrando o nosso limite até 5, né? Acho que até 5 frases já é legal, para você tentar relacionar. Bom, anota aí primeiro, então anotou as suas 5 frases, agora tenta relacionar só um pouquinho assim, digamos que você... se você ouvia muito assim, você não vai dar em nada, essa é uma frase que você ouvia constantemente, você não vai dar em nada, sabe, tudo que você faz, você escolhe as coisas, você tem a rainha de escolher as coisas erradas, né, você nunca vai dar em nada na vida, e aí você tem uma questão ali que é você se sente abandonado, ou você se sente pouco confiante, tá vendo que é uma frase que tem um pouco de relação aqui, entre o que você sente e essa frase que você ouvia comumente da sua família? Então você pode literalmente criar umas flechinhas assim entre o sentimento e as frases que você vê relação. Agora, mais uma coisinha que eu queria que você fizesse antes da gente perceber se a constelação pode te ajudar. Queria que você fosse um pouquinho na sua árvore genealógica, que você pensasse um pouco em pai, em mãe, em avô, em avó, tio, tia, primo, prima, irmão, irmã, enfim, vai até assim, depende muito da relação familiar que você tem, né, do quanto que você tem conhecimento sobre isso, mas eu diria, vai até ali o bisavô, quem conseguir, quem não conseguir vai até o avô e a avó, e até o avô e a avó paterno e materno, a gente vai olhar um pouquinho para os dois, vai lá
E só lembra, eu vou te fazer algumas perguntas e você vai respondendo aí nessa sua folhinha, você vai anotando se... Quem é que morreu na sua família? Então, pode ter sido, meu avô já morreu, minha avó já morreu. Pode ser que você tenha um irmão ou uma irmã que morreram. Escreve lá se tem algum irmão que faleceu, alguma irmã, se tem alguma tia, tipo, irmã da minha mãe morreu e como que ela morreu. Se você não sabe, também não tem problema, tá bom? Mas se você sabe, morreu de acidente de carro, morreu de câncer, morreu de um ataque cardíaco fulminante, ai meu Deus, né? Assim, eu sei que lembrar de morte é um pouco delicado, mas é importante. Então, pergunta lá quem que morreu, se alguém morreu, se você mesmo, dependendo da sua idade, enfim, se você mesma já fez um aborto ou não fez um aborto, também anota ali que é importante, sem nenhum julgamento, gente, por favor, tá bom? Eu sou super defensora de que a mulher, o casal, enfim, como vocês quiserem, decide o que fizer, só porque é algo que vai impactar aí no processo de constelação. Então, se tem aborto na família, se a mãe abortou, e aqui é importante, não importa muito se o aborto foi espontâneo ou se foi algo que você realmente, o que a sua mãe, sua avó decidiram abortar. Essa é um fato, é algo que aconteceu, então você anota ali, tá? Outra coisa importante sua mãe e seu pai, eles são casados, eles se divorciaram, se separaram e depois voltaram, mas houve um rompimento na relação do cônjuge. E aí eu digo tanto do seu pai, da sua mãe, quanto no seu próprio, quanto do seu avô, da sua avó, do seu tio, enfim, tem alguém ali que se separou que você saiba? Outra coisa muito importante é se tem alguém que foi em algum momento excluído da família. Pausa lá, que é assim, não é se você tem uma sensação de que você é uma pessoa excluída da família. Eu quero saber se tem alguém realmente que foi literalmente excluído da família. Como assim excluído da família? Pode ter sido uma pessoa que usou drogas por muito tempo e se perdeu da família, foi morar na rua ou foi internado durante muito tempo por conta das drogas, ou um problema com álcool e também foi... Às vezes não foi excluído literalmente no sentido de foi tirado da casa, né? Foi internado em algum lugar e tal, mas foi tipo tratado um pouco de lado. São graus diferentes de exclusão, mas mostra alguém que foi excluído. Então, por exemplo, sei lá, eu tenho uma cliente que a avó dela tinha Alzheimer, num período onde que o Alzheimer, assim, né, eles viviam numa cidade do interior e tal, então o Alzheimer não era também tido como... Não se sabia muito bem o que estava acontecendo com aquela pessoa, não se sabia muito, pelo menos na família dela, né, o que era o Alzheimer. E aí essa tia-avó, desculpa, ela ficou um pouco excluída no sentido de que faziam as festas natalinas e ela era colocada sempre de cantinho, não se dava muita atenção para aquela figura, ela não era trazida para a família como alguém importante. Então esse é um dos aspectos. Pode ser alguém então que foi literalmente que, sei lá, fugiu de casa, que foi embora, alguém que foi expulso de casa em algum momento, mesmo que em algum momento essa pessoa retornou, mas teve esse momento de rompimento, sabe, com a família. Então foi expulso de casa, fugiu de casa, foi internado, ou que tinha alguma doença que era colocada um pouco de lado, sabe? Então mapeia aí se isso tem na sua família também. Existem várias outras questões que a gente olha na constelação, tá? Não é só isso, mas aqui a gente já começa a ter um mapa para entender se a constelação familiar pode ou não te ajudar. E mais uma última questão, que é a questão financeira, se alguém faliu, assim, se alguém na sua família literalmente perdeu tudo, sabe? A ponto, sei lá, tinha alguém que tinha um empreendimento bacana, e não precisa ser uma grande, gigantesca empresa, tá, gente? Pode ser assim, sei lá, seu avô tinha uma lanchonete e aquela lanchonete faliu e ele perdeu tudo e o sonho de empreender dele, de transformar aquilo em algo maior, se desfez e ele não conseguiu mais recuperar. Às vezes se recuperou financeiramente, mas não do jeito que ele gostaria. Entende? Então a gente tem, só recapitulando aqui, para ver se esse mapa aí tá nascendo de uma forma bacana e que vocês realmente possam aproveitar esse vídeo na vida de vocês. Então lá, primeiro você mapeia lá como é que você se sente,
né, emocionalmente, quais são os sentimentos mais recorrentes, medo, raiva, uma angústia no peito, uma tristeza muito grande, uma sensação de que você não consegue confiar em você mesmo. Então esses são alguns sentimentos aí que você conseguiu mapear. E algumas dores físicas também. Então pode ser que você mapeie uma dor forte no joelho. Toda a minha família tem dor no joelho, toda a minha família tem diabetes, enfim. Você mapeou lá então o seu sentimento e a sua dor física ou alguma doença específica. Depois você pegou algumas frases que vêm da sua família, que você recebeu da sua mãe, do seu pai, do seu irmão mais velho, aquelas frases que, por mais que a gente diga, não, tudo bem, aconteceu quando eu era criança, mas que você lembra nitidamente da sua mãe ou do seu pai falando pra você, né? Então aquela frasezinha que fica ali, assim, como ti, né? No seu ouvido diariamente, mensalmente, não importa, mas assim, que te machuca, que te afeta de alguma forma. Temos essa frase e aí temos algumas dessas perguntas que eu falei sobre a sua árvore genealógica, assim, o que acontece na sua família. Então, quem morreu na sua família, como morreu, se você souber, se você não souber, tudo bem. Quem se divorciou, quem não se divorciou, ou nisso também é importante, assim, uma avó que engravidou de um sujeito que nunca ninguém soube muito bem quem era. Nunca se fala sobre esse avô, só se sabe que, né, que ela teve esse filho, obviamente não fez sozinha, então existe esse avô, mas não se fala muito sobre ele. Então isso também é um lugar um pouco nebuloso. É legal você ter essa figura. Isso pode ter acontecido com seu avô, mas pode ser que seja seu pai. Minha mãe foi mãe sola e decidiu criar e eu não sei muito sobre o meu pai. Então também essa é uma questão importante de colocar. E a outra questão é se alguém foi excluído da família dentro daqueles processos que eu já falei de exclusão, que pode ser uma exclusão literal, de foi colocada de lado, foi internada, foi expulsa de casa. Às vezes, sei lá, um tio homossexual que nunca foi bem aceito na família também é uma espécie de exclusão. Um tio que se casou com uma pessoa que a família não aprovava e todo mundo... Sabe, não excluiu literalmente, no sentido de vai embora, sai daqui, mas rola que você sente que ele não é bem-vindo nunca. Isso pode ter acontecido com uma tia, com a irmã da sua mãe, com o irmão do seu pai, enfim. Mapeia as exclusões da sua família. E as questões financeiras, se houve ou não falência, se há ou se houve pequenas injustiças também, sabe? Por exemplo, o cara que foi embora e rouba o dinheiro da mulher... ou ao contrário também, a mulher que vai embora e rouba todo o dinheiro, mas se houve alguma injustiça, assim, na distribuição de renda também, sei lá, deu-se na herança, né? Se deu o dinheiro para 3 irmãos e justo a sua mãe recebeu menos, ou a sua mãe recebeu mais e os 3 irmãos receberam menos. Isso também pode acontecer nas questões financeiras, tá bom? Respira aí, porque às vezes você vai entrar em contato com algumas coisas que vai ser um pouquinho doloridas, né? Não é tão... E outra coisa, o que você não souber, não sabe, tudo bem, também não precisa se preocupar em ir super a fundo lá na sua família não, tá? A gente vai tentar mapear o que você tem aí, o que você tem de material palpável, tá? Então tá, depois de mapeado, você vai tomar um tempinho para fazer algumas relações bem diretas que você vai conseguir fazer sozinha, sem saber nada de constelação familiar, tá? Então mapeia lá, por exemplo, se você tem uma questão financeira, ou seja, se você tem essa sensação, ou nem é uma sensação, né? Tipo, isso acontece na minha vida, que eu ganho um dinheiro extra, alguma coisa quebra, ou eu fico doente, ou minha filha fica doente, ou meu filho fica doente, sei lá, acontece alguma coisa que esse dinheiro não rende, que o dinheiro parece que evapora, né? Então, se você percebe que essa é uma questão que acontece recorrente na sua vida, e você percebe que houve uma falência na sua família, você só faz uma flechinha de relação. Opa, aqui tem uma relação direta, né? Ou se você percebe que, por exemplo, a sua mãe, numa distribuição de herança, de algo assim, é alguém que ganhou muito mais dinheiro que os irmãos, aqui também rola uma questão de injustiça. Então, você também pode fazer essa relação aqui, ou seja, você vai encontrando o que você relaciona, as emoções, as frases que você encontrou, que você recebia da sua família, do seu pai, da sua mãe, com os acontecimentos familiares.
todos vão ter uma relação? Não, né? Por isso que eu falei, primeiro vamos mapear uns 5 de cada no máximo, não precisa ser 5, tá bom? Às vezes é uma coisa de cada um, e às vezes você vai olhar uma coisa de cada um e fala, cara, não tem nenhuma relação. Se não tiver absolutamente nenhuma relação, talvez a constelação não seja para você nesse momento da sua vida, tá bom? Porque a vida é movimento, tudo muda o tempo todo, né? Ainda bem. Mas assim, talvez então não seja a constelação que vai te ajudar. Mas calma, respira comigo que a gente ainda vai entender um pouquinho mais sobre a constelação familiar, tá? Primeiro eu quero que você faça esse mapinha. Fez esse mapa? Deixa esse mapa aí, que agora eu vou te explicar um pouquinho sobre a constelação familiar. Como é que se dá, como é que você vai também relacionar esse material que você criou com as leis da constelação familiar e com como é que você pode estar assim repetindo o padrão, tá bom? Então vamos lá. Falando de constelação familiar, a primeira coisa que eu vou explicar são as 3 leis básicas da constelação familiar. E essas 3 leis, elas podem ser aplicadas tanto no seu dia a dia, tanto nas suas relações familiares, quanto nas suas relações com os amigos, quanto no sistema de trabalho que você tem, no ambiente de trabalho que você tem, tá bom? Então vamos lá. A primeira lei da constelação familiar é a lei da hierarquia. O que é a hierarquia? Espera aí, vamos entender. Hierarquia nada mais é que quem veio antes ocupa o lugar no topo. Quem veio depois, um lugar abaixo. Quem veio depois, um lugar abaixo. E assim, vamos lá. Então vamos entender como é que isso se dá na sua família. Vamos pegar lá pela bisavó para a gente não ir tão longe, tá? Então, sua bisavó é a maior da família, né? Se a gente começar por ela, ela é a maior da família. Sua bisavó e o seu bisavô, tá? Então assim, eles são os maiores da família. Logo abaixo deles vem os seus avós, logo abaixo deles vem os seus pais, logo abaixo dos seus pais vem você, logo abaixo de você, se você tem filhos, vem os seus filhos. Então, se é casado, vem seu esposo, seu marido, sua mulher e sua mulher, seu marido, de acordo com a relação familiar que você tem, e os seus filhos. Então, essa é a ordem da hierarquia. Importante dizer que a ordem da hierarquia não significa que ninguém é melhor, no sentido de sabe tudo, sabe? Não, ele veio antes. E como alguém que veio antes, aprendeu coisas que a gente que veio depois não aprendeu, porque esse caminho foi um pouquinho facilitado pra gente. Ai, Van, peraí, que agora me deu um nó, porque assim, a minha mãe foi uma mãe muito violenta, o meu pai foi um pai ausente, eu sou uma mãe presente, meu marido é um pai presente, então, espera aí, como assim eles, né, melhoraram o caminho para mim? Bom, aqui já está a resposta. Se você teve uma mãe ausente, né, uma mãe que é ausente por N motivos, porque trabalhava muito, ou porque realmente não soube como ser mãe naquele momento da vida dela e se afastava o máximo possível, te deixou para você ser criado pela sua avó, pelo seu tio, enfim, como se deu isso? E você agora, como mãe, já é uma mãe presente, sabe a importância de estar ali com seu filho, com sua filha, você já melhorou um pouco aquilo que ela veio porque ela recebeu certas informações, nutriu certas informações, passou adiante e você foi melhorando. Ou seja, de alguma forma, quando eu digo melhorar o caminho, não significa fazer tudo certinho, tudo incrível, maravilhoso, significa facilitar até para que a gente perceba o que é importante e o que não é importante. Mas assim, vamos combinar que alguém que tem 70 anos e alguém que tem 50 anos, assim, essa pessoa veio antes. Se eu pensar na minha avó, por exemplo, a minha avó, ela não poderia estar fazendo esse vídeo que eu estou fazendo aqui hoje. Minha avó era benzedeira, rezadeira, cuidava, né, trabalhava com ervas, se cuidava com ervas, cuidava da gente com ervas e tal, e tinha um conhecimento incrível sobre ervas, mas ela não poderia fazer um vídeo para divulgar para todo mundo a importância das ervas e tal. Não. Eu posso fazer isso enquanto terapeuta. Né? Ou seja, a minha vida de alguma forma foi facilitada pela vida dos meus ancestrais, até se a gente pensar em toda a evolução tecnológica que a gente tem aí. Então eles foram abrindo o caminho do jeito que deu, tá, gente? Não é que eles fizeram tudo lindo, maravilhoso, não, assim, mas, né, vamos pensar que a gente tem algumas vantagens que os nossos ancestrais não tiveram, que a nossa avó, que a nossa mãe e tal, não tiveram, e eles fizeram com isso o melhor que eles puderam fazer. Aqui, hoje, nesse vídeo, a gente vai tentar trabalhar sem julgamento, tá?
Eu sei que muitos de vocês aí devem ter zilhões de problemas com a família, zilhões de questões para tentar entender melhor, mas hoje vamos tentar entender um pouquinho as leis, depois a gente vai voltar lá para o mapa dos afetos que a gente começou, mas vamos tentar entender isso sem julgar para a gente poder deixar as coisas um pouco mais claras e realmente sair de determinados padrões de comportamento que a gente repete sem às vezes nem saber por que repete, tá? Então olha só, a lei da hierarquia é essa, quem veio antes é maior. Como é que isso se dá numa empresa? Então, numa empresa o funcionário mais antigo é o funcionário mais antigo. Se chegou depois dele, aquele é o funcionário mais antigo. Significa que ele é um funcionário melhor do que você? Não, significa só que ele está na empresa há mais tempo e que ele deve ser respeitado como uma pessoa que está na empresa há mais tempo. Não significa que ele vai sempre fazer tudo melhor, que ele vai saber mais da empresa do que você. Significa só que ele chegou antes e a história da pessoa a gente respeita. É só isso, é respeito. Sabe, por exemplo, sei lá, se você começou, você está na empresa, sei lá, 1 ano, na empresa que você trabalha, chega alguém agora nessa empresa, você quer ser respeitado por esse 1 ano, né? Você quer que a pessoa diga, pô, eu tô aqui há 1 ano, eu já sei algumas coisas de como funciona, eu posso estar extremamente aberto para entender, para respeitar o que vem de fora, o que é novo, sei lá, um estagiário está chegando com várias informações, com várias novidades, isso é legal, isso é bacana, isso é ótimo, mas eu tô na empresa há mais tempo, então simplesmente olhe para mim e me respeite como alguém que tá aqui nesse lugar há mais tempo. Então, mais ou menos isso que a gente faz também com a nossa família. E com os nossos amigos, né? Eu acho que um exemplo que fica muito claro, uma vez eu estava conversando com uma amiga minha que estava muito em dúvida em quem ela escolhia para ser madrinha da filha dela, porque ela tinha 2 outras grandes amigas que estavam com ela, acompanhavam ela há muito tempo, que tinham acompanhado toda a gravidez, e ela estava assim, ai gente, quem é que eu escolho para ser a madrinha das minhas filhas, né? E aí ela ficava assim, ai, mas fulana tem isso que é muito legal, fulana tem aquilo que é muito legal, quem é que eu escolho e tal. Aí chegou uma hora que ela virou e falou assim, não, mas espera, se as 2 são minhas amigas, se as 2 eu tenho um carinho gigante, eu acho que eu vou escolher fulana, que é quem eu conheço há mais tempo, que tá comigo há mais tempo. É meio lógico. Essa é seguir um pouco a orientação e a lógica da hierarquia da constelação familiar. Gente, por favor, essas leis são essas as leis da vida, é assim que eu devo seguir? Não, por favor, todos nós podemos escolher os nossos caminhos de acordo com as nossas crenças, né? Então, a partir do momento que eu escolhi ser consteladora, a partir do momento que eu fui tratada pela constelação familiar, a partir do momento que eu vi a minha vida melhorando em N aspectos a partir da constelação familiar e vejo diariamente pessoas melhorando em N aspectos também, desde financeiro até emocional, relacionamento tal, que eu vejo as pessoas aplicando as leis da constelação, passando pelo processo de constelação aqui comigo e eu vejo elas melhorando, eu acredito que essas leis são sim fundamentais para a vida, mas assim, filtra aí se isso faz sentido na sua vida, acho que isso é extremamente importante. Então tá, essa é a lei da hierarquia, quem veio antes, tá bom? Então isso é bacana de você ter um pouquinho aí na relação, assim, se você viu que a sua avó, por exemplo, foi uma avó solo, ela tá lá em cima na hierarquia como vó solo, talvez a sua mãe também tenha se divorciado, também tenha tido um comportamento de mãe solo, né, no sentido de que a relação ou o cara que ela estava abandonou ela, ou ela mesma decidiu romper com essa relação, e talvez você esteja vivendo uma relação similar, né? Então aí você vê que tem um padrão de comportamento vindo do maior para o menor. Vou colocar você como menor, não sei se você tem filho ou não, mas vamos até aqui, vamos até você. Então a gente vai da sua avó até você, vê aí se tem algum padrão de comportamento que está se repetindo, tá bom? Seguindo a lei da hierarquia. Ok, essa é a lei da hierarquia, quem vem antes é maior. Tudo bem até aí? Qual que é o problema aqui também? Quando a gente inverte um pouco a hierarquia. Quando eu sou filha e quero dar muitas e muitas ordens para minha mãe. Quando eu acho que tudo que minha mãe fala é errado, é equivocado. Aí fala, ai, vamos, pelo amor de Deus, agora eu tenho que aceitar tudo que minha mãe me fala e tem que seguir tudo que minha mãe fala, tudo que a minha mãe fala tá certo? Se eu não concordo, não, calma lá. Eu falei isso, você não precisa seguir e nem concordar com tudo que a sua mãe fala. Só tem que perceber que a sua mãe fala determinadas coisas e você pode acreditar ou não acreditar, mas de novo a gente volta pro respeito, ela veio antes que você pode olhar para sua mãe e falar,
mãe, eu respeito tudo que você é, eu tomo a vida que você me deu, mas eu vou fazer diferente. Que é diferente de você chegar e ficar, mãe, você não sabe como fazer isso, você não sabe como eu me sinto, você não sabe que é assim, você entrar num desgaste que vai ser simplesmente um desgaste emocional para as duas e que não é necessário, que literalmente não é necessário. Eu sei que às vezes dá vontade de pegar a nossa mãe e dar um chacoalhão, mas assim, vamos respeitar quem nos deu a vida? Vamos simplesmente olhar para aquela criatura e falar assim, eu agradeço a vida que você me deu e eu vou trilhar o meu caminho aqui de uma forma diferente do que você fez e até em honra a tudo aquilo que você fez, eu escolho outro caminho, entende? Então você está trabalhando aqui no lugar de filha, respeitando esse lugar da sua mãe como alguém maior, mas seguindo o seu caminho de uma forma diferente. Ficou claro isso? Gente, o que não ficar claro, vocês, por favor, escrevam nesse vídeo embaixo, assim, Van, não entendi isso, Van, não entendi aquilo, que eu prometo que eu vou responder, tá bom? Porque pra mim é um assunto, primeiro, extremamente apaixonante e outro que eu sei que a gente pode aplicar os princípios da constelação na nossa vida. Então tá, essa é a lei da hierarquia. Agora a gente vai para a segunda lei, que é a lei do equilíbrio. Aqui é onde a gente se pega. A lei do equilíbrio nada mais é do que a lei entre dar e receber. Ou seja, tudo aquilo que eu dou e tudo aquilo que eu recebo tem que estar em equilíbrio. Vamos pensar o seguinte, se eu ofereço para vocês, então vem cá que eu vou te dar uma sessão de terapia gratuita, vem comigo, eu vou te atender. A primeira vez você vai falar, que legal, ótimo, tô precisando, vou lá fazer uma sessão de terapia com a Van gratuita. Aí você vem, eu te dou a sessão de terapia, ainda te dou um óleo essencial, e falo, vem de novo, vou te dar mais uma sessão terapêutica, aí você vem de novo toda feliz, toda empolgada, e aí eu fico te enchendo de presentes e de mimos e te dando um monte de coisa. Vai chegar uma hora que você vai se sentir um pouco incomodada, assim, do tipo, caramba, mas por que ela tá me dando todas essas sessões, esses óleos, essas ervas? Ou você vai querer começar a me dar alguma coisa em troca também, do tipo, não, olha, agora eu vou começar a pagar as sessões, ou você vai me trazer presente, mas você vai sentir a necessidade de trocar um pouquinho mais comigo. Ou você vai parar, ou você vai fugir, você vai falar, Ivan, hoje eu não posso, você vai... Por que vai acontecer? Vai começar a ter um desequilíbrio na nossa relação. Quando alguém dá muito e o outro só recebe, fica pesado para os dois, às vezes fica muito pesado para aquele que está recebendo. Como é que você pode perceber isso? Por exemplo, no seu relacionamento amoroso. Se você é aquela pessoa que sempre, que dá presente literalmente, mas que dá também o seu tempo, sabe? Que está sempre disposta a ajudar, não, deixa que eu faço isso para você, deixa que eu te ajudo, deixa que eu preparo o lanche, deixa que eu não sei o quê. Vai estar sempre, ou dizendo muito, como eu te amo, como você é importante, como você é lindo, como você é isso, dando, e não sente um retorno do outro, essa relação, sinto informar-lhe, mas essa relação está em desequilíbrio. Como é que eu equilibro isso, Van, pelo amor? Recebendo. E às vezes a gente não recebe por uma grande dificuldade da gente receber. Uma dica que eu dou para quem está nesse processo, para que você consiga entender melhor, será que eu estou vivendo isso? Será que eu estou nesse processo entre recebendo e dando mais do que recebo, ou recebendo mais do que dou, enfim. Faz um exercício que é um exercício do movimento terapêutico, que é outra prática da terapia que eu atendo, que é o seguinte, leva a sua mão para frente como se você fosse dar um presente para alguém. Então você vai com a sua mão e entrega esse presente para alguém. Vê se é tranquilo fazer isso. Pega as suas mãos e vai na direção de alguém e vê se você... E pode fazer isso pro espelho também, pode fazer isso pro nada, mas faz esse movimento. Vê se é leve, se é gostoso. Às vezes, talvez te dê vontade de fazer muito isso. De falar assim, nossa, mas quando eu faço esse movimento, eu me sinto tão bem, assim, sabe? Eu vou tipo, parece que eu tô entregando. Percebe isso? Você tá ficando aqui, tipo, usufruindo demais do movimento de dar para alguém, entregar para alguém algo. E aí, faz o exercício contrário, que é a ideia de que eu tô recebendo algo. E traz para você. E traz para você e faz tipo, isso é meu, coloca no coração e fala, isso é meu, isso é meu. Faz isso assim, uns 5 minutinhos e percebe em qual movimento que você fica mais. Se você ficar muito mais tempo nesse movimento de doar e confortavelmente, sabe? Tipo, vamos lá,
talvez você seja uma pessoa com uma tendência a entregar mais, a doar mais do seu tempo, das suas emoções, se dedicar mais aos outros, e aí aos outros pode ser. Talvez você se dedique mais ao seu marido, ao seu namorado, sua namorada, do que a pessoa a você. Talvez você se dedique muito mais aos seus amigos do que os amigos a você. E ao contrário também, né? Pode ser que você tenha mais dificuldade, que você queira só receber, que isso aqui é bom, isso aqui é bom, e que você perceba que há um desequilíbrio aqui entre você receber e você doar. Experimenta isso e anota um pouco, tá bom? Agora também seria legal você voltar lá para o seu mapinha, depois de fazer essa prática aqui do braço, de vou e volto, de dou, recebo, e anotar um pouco assim, eu me sinto mais confortável. De novo, por favor, sem julgamento, tá bom? Não julga a sua história, não julga os seus sentimentos. Vamos tentar fazer tudo assim com muita generosidade com a gente mesmo, porque vamos combinar que a gente tá precisando, né? Tá precisando de um pouquinho assim mais de afeto, de autocuidado, de carinho. Então vamos lá, se você tá hoje trabalhando nessa relação de dou e muita dificuldade para receber, é assim que estamos, vamos encarar que é assim que a gente está nesse momento, e aí anota lá, nesse momento, lembrando que é nesse momento, porque tudo passa nessa vida, nesse momento eu tenho mais facilidade em doar, ou me dou mais do que eu recebo, tá bom? Então você anota aí, e aí você pode anotar pensando tanto na sua família, como é que é isso, se você tem dificuldade em receber presente do seu pai e da sua mãe, se eles te ligam, eu posso te passar um dinheiro, e você fala, não, mãe, não preciso, mesmo precisando. Então anota aí que você tem um pouco de dificuldade em receber, ou se você tá o tempo todo ligando pro seu pai, pra sua mãe, querendo dar muito presente, querendo dar muito dinheiro para eles, ou dar atenção, dar carinho, dar afeto, talvez você também esteja invertendo um pouco a ordem e querendo dar demais para as pessoas que você deveria receber, tá bom? Então depois a gente vai falar um pouquinho sobre a compensação, mas anota aí como é que você está nessa relação. Então a gente já tem lá, a primeira lei, que é a lei do equilíbrio, da hierarquia, que eu falei, a segunda lei, que é a lei do equilíbrio entre dar e receber, é a terceira lei da constelação, é a lei do pertencimento. O que é a lei do pertencimento? Bom, enquanto filha, você pertence a essa família, ou seja, você pode morar na China, que seu pai e sua mãe vão ser sempre seu pai e sua mãe, certo? Você pode morar na Polônia, que seu pai e sua mãe vão ser sempre seu pai e sua mãe. Não importa se assim, eu não conheço meu pai, nunca ouvi falar dele, ou minha mãe morreu no meu parto e então não sei quem ela é, mas assim, ela foi sua mãe, alguém deve ter te contado sobre ela, ou se você não sabe quem é esse pai, porque nunca ninguém te falou sobre ele, mas assim, existe um pai, existe uma mãe e você pertence a essa família, tá? Se você foi criado pelo avô ou pela avó, você pertence a esse núcleo familiar e você tem um lugar nessa família, tá bom? Esse lugar pode ser o lugar de filha, pode ser o lugar de mãe, pode ser o lugar de avó, pode ser o lugar de irmã mais velha, depende aí da sua árvore genealógica mesmo, como é que se dá a sua família. Aí, eu queria te convidar para fazer um pequeno desenho. Se você puder desenhar a sua família, e assim, muita atenção nisso, tá, gente? Não é como você gostaria que fosse a sua família, assim, não é tipo o desenho ideal, ou assim, Ivan, pelo amor, eu sou péssima em desenho, amiga, vai no desenho palitinho, faz assim, bolinha, palitinho, faz só bolinha, faz só palitinho, como você preferir, não importa, eu não vou ver esse desenho, a não ser que você queira muito enviar pra mim, vou ficar imensamente feliz em receber seu desenho e prometo responder, mas assim, se não é muito mais um desenho de mapa mesmo, sabe, pra você mapear. Então desenha lá, eu pediria para você desenhar principalmente seu pai, sua mãe, mesmo que esse pai seja uma figura que você não sabe nada sobre ele, tá bom? Então que você desenhe seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, se você é casada, né? Não, enfim, se tem namorado agora não precisa, mas se você já tem uma relação, e casado também não precisa ser no papel, tá, gente? Mas se você tem ali uma relação estável, que você desenhe também, e se você tem filhos, que você desenhe também. Desenha nesse papel do jeito que você acha que é do jeito que você sente que é a relação com a sua família. O que você vai levar em consideração? Então, por exemplo, se você sente que você tem um vínculo muito forte com a sua mãe, talvez você desenhe a sua mãe e você pertinho uma da outra. Se você tem esse pai distante que você nunca conheceu, ou você conhece seu pai, você sabe quem é seu pai, mas a relação com ele é distante,
talvez você desenhe esse pai um pouquinho distante de você. Se tem uma irmã que é mais próxima, talvez você desenhe essa irmã mais próxima. Ou seja, na hora de desenhar, leve em consideração esses vínculos e leve em consideração quem é que você quer assim pertinho, grudadinho de você e quem é que você quer longe. E outra, às vezes tem alguém que você não quer pertinho, grudadinho de você, mas a pessoa insiste em ficar ali grudadinha com você e você sente então que tem esse vínculo ali muito forte, tá bom? Então você desenha isso para você tentar entender qual que é o lugar na sua família. Agora, que trabalheira, né? Então a gente já foi lá, a gente fez quais são os sentimentos mais recorrentes, quais são as dores físicas mais recorrentes, se você tem alguma doença, né, se você mesma tem alguma doença como fibromialgia, câncer, diabetes, ou pode ser alguma outra doença aí que eu não tô lembrando, síndrome do intestino irritável, enfim, se você tem alguma coisa assim física, aí eu te pedi fiz algumas perguntas para você, né, sobre a sua família, quem morreu, se alguém já foi excluído, se não foi excluído. E agora eu te falei quais são as 3 leis básicas da constelação, que é hierarquia, que é o equilíbrio e que é o pertencimento. E você fez o seu desenho. E agora, o que você faz com tudo isso? Bom, se você entendeu um pouquinho das 3 leis, você vai lá olhar primeiro onde é que está em desequilíbrio. Se você percebe que, caramba, olha só, eu tenho uma necessidade muito grande de dar afeto para os meus pais e parece que eu me sinto quase responsável pelos meus pais, assim, que eu tenho que cuidar muito deles o tempo todo. E nisso você tem uma dor na cervical. Aqui a gente tem uma relação direta, porque dor na cervical geralmente é uma dificuldade em dobrar, sabe? Em agradecer aos pais e vê-los como maiores do que a gente. Então, se você tem essa necessidade de estar quase que cuidando dos seus pais, se sentir responsável por eles e você tem uma dor na cervical, é muito provável que sim, a constelação familiar vai te ajudar muito a sair um pouco desse nó, porque provavelmente você não está no seu lugar de pertencimento. Provavelmente você não está agindo como filha, provavelmente você não está agindo como filho, mas está tentando quase ser pai ou mãe dos seus pais, e não por maldade, por amor a eles, assim, você quer cuidar o máximo possível deles, mas isso vai embolar a sua vida lá na frente, tá? Então, vamos olhar um pouquinho para isso. Outra questão talvez você não tenha nenhuma dificuldade em vê-los como maiores, mas ainda assim você se sente responsável por eles. Tem uma dor aqui porque você está carregando literalmente o mundo nas costas, querendo resolver todas as questões da sua família. A gente sempre tem alguém na família que é aquela figura que se sente responsável e quer resolver tudo de todo mundo, né? Então, aqui há também um pequeno desequilíbrio, tá? Então, tenta mapear aí para você onde é que você verifica desequilíbrios entre o dar e o receber, né? Pessoas que recebem muito, pessoas que dão muito e onde é que você sente que não está equilibrado e se de alguma forma você consegue relacionar com os sentimentos aí que você tem, com as emoções, com as dores físicas, tá? Junto com isso, você já percebe se a hierarquia não está sendo rompida, tá? Nesse lugar. E aqui é importante, fala assim, cara, Van, mas assim, eu tenho muito mais dinheiro do que os meus pais, assim, e os meus pais precisam de ajuda, eu não vou dar essa ajuda para eles? Claro que você vai dar essa ajuda para os seus pais e não tem nenhum problema em ajudá-los, desde que você ajude enquanto filha, enquanto filho. E tipo, não, peraí, que essa parte eu não peguei, assim, tipo, né? Como assim? Que é que você não imponha, vamos tentar colocar em lugares práticos, que você não imponha condições na hora de dar esse dinheiro, que você não se sinta responsável em eu tenho que sustentar os meus pais. Não, eu os ajudo porque eu agradeço a vida que eles me deram e agora eu posso retribuir, eu tenho um pouco mais de dinheiro, então eu vou retribuir, mas não se sinta na obrigação. Quando é que eu sei que eu me sinto na obrigação, né? É quando eu me sinto culpado, por exemplo, de eu gasto um dinheiro para mim, para fazer algo meu, e aí eu me sinto culpada porque eu deveria dar esse dinheiro para os meus pais. Aqui há desequilíbrio também, porque assim, pô, se você está trabalhando, se você, né, tá ralando aí para ter seu dinheiro, você quer fazer uma viagem X, Y, Z, mas seus pais não podem e você se sente culpado,
aqui também há um desequilíbrio entre vocês. Então, talvez aqui você esteja ajudando seus pais, não tanto quanto filha ou filho, mas já invertendo um pouquinho a ordem, porque você acha que você precisa dar tudo para eles, sabe? Eu sempre falo, quando eu falo sobre a lei do equilíbrio, quando eu tô fazendo constelação, é que assim, tá, essa lei entre dar e receber, né, eu entendo um pouco, alguém me deu um presente, eu retribuo, né, sei lá, eu cresci numa cidade do interior, então eu lembro que era muito comum, assim, com os vizinhos, sei lá, um vizinho trazia um bolo pra gente no final de semana, no pratinho dele, né, na hora de devolver o prato, depois que você comia o bolo e tal, na hora de devolver o prato, caramba, você tinha que fazer um bolo, algum, sei lá, um pão de queijo, alguma coisa, mas não podia devolver o prato vazio, né? Essa história do equilíbrio já entre o dar e o receber. E isso fica claro em algumas situações, mas aí, quando eu penso em pai e mãe que me deram a vida, ai caramba, né? Como é que eu retribuo a vida? Como é que eu vou retribuir esse grande presente, essa grande dádiva que me deram? E aí, gente, por favor, independente dos pais que vocês tiveram, eles te deram a vida. Se você está assistindo esse vídeo, assim, de alguma forma, eles não interromperam o processo, tá? Então, em outro vídeo eu posso falar um pouquinho mais sobre esses vínculos, essas relações, mas vamos hoje pegar leve e pensar só, tipo, em agradecer a vida que eles deram. Ok, então eles te deram a vida, como é que eu retribuo? Sendo feliz. Essa é a única forma de retribuir. Assim, a única forma é dizer: pai, mãe, eu tomo a vida que eu ganhei de vocês e eu vou fazer algo bom com ela. Então, pai e mãe, eu tomo a vida que vocês me deram e eu vou ser feliz, eu vou fazer algo bom com ela do meu jeito. Então, mesmo que você ajude seus pais financeiramente, porque, sei lá, você pode ter uma condição melhor do que eles, mas se você conseguir também nutrir os seus sonhos, também nutrir as coisas que são importantes para você, então não há nenhum problema. Você está trabalhando na lei do equilíbrio, porque você está curtindo enquanto filho, seguindo a sua vida, fazendo as coisas do jeito que você escolheu, entende? Que é diferente de cada vez que você vai viajar, você pensar: ai caramba, eu tô fazendo essa viagem, mas meus pais nunca nem saíram, eu tô indo pra Europa, mas meus pais nunca nem saíram da cidade onde eles moraram. Mas eles nem queiram, sabe? Então, assim, se você se sente culpado, provavelmente há um desequilíbrio. Acho que ficou um pouquinho claro. De novo, se não ficar claro, me escreve que eu vou tentar te ajudar um pouquinho mais nesse processo. Então tá, você nutriu lá, né, viu o seu mapa, percebeu então se as hierarquias estão legais, se você está mantendo essas hierarquias ou não, se há equilíbrio ou se há desequilíbrio, onde que você vai mapeando assim onde é que há desequilíbrio. E se você está no lugar que é seu, que você está no lugar de filho, de filha, ou por exemplo, uma coisa um pouco comum assim, morrer, digamos que a mãe morreu, você é a irmã mais velha, e você se sente, você não é a irmã mais velha, digamos, você é a irmã do meio, essa irmã mais nova, mas você se sente na obrigação de cuidar das suas irmãs porque a sua mãe morreu. Então você está agindo num lugar que não te pertence tanto, que primeiro que você é a filha caçula, então as outras é que tem que cuidar de você. Não significa que você não pode ajudá-las e tal, mas entende, já aqui no seu lugar de caçula, sem se sentir responsável por todo mundo e por resolver os problemas de todo mundo. E também sem se sentir responsável por ocupar o lugar que a sua mãe deixou, porque ela não pôde continuar o trabalho dela aqui. Então, tentar mapear um pouco esses lugares, se as coisas estão fluindo bem ou se não está fluindo bem. E a coisa que fica muito clara quando a gente faz esse mapa é se há uma recorrência de padrão. Então, por exemplo, a avó que foi abandonada pelo marido, ou que o marido morreu, e aí a sua mãe que se divorcia, ou que o marido morre, ou que o cara some, ou ela, né, se transforma em mãe solo, ou ela mesma decide que não quer mais aquela relação e decide que vai seguir uma relação solo, ou então não segue uma relação solo, mas se divorcia, ou seja, há um rompimento amoroso e você tem dificuldades em se relacionar, parece que as relações nunca engatam, né? Parece que você começa com um e vai para outro e parece que algo falta em você. Então, é provável sim que você esteja aqui nutrindo uma linhagem familiar. E é forte isso, porque o que a gente defende na constelação é que a gente faz isso por amor. É como se você dissesse para sua avó, para sua mãe, que, bom, em honra a vocês, eu vou me comportar da mesma forma.
É como se você dissesse ou você sentisse que para você pertencer àquela família você precisa nutrir os mesmos padrões, né? Então, não à toa a gente tem famílias onde tem vários médicos, onde tem vários fazendeiros, onde tem vários artistas. Não à toa esses padrões, tanto profissionais quanto de comportamentos, como divórcio, problemas com álcool, eles, né, se repetem em famílias. Porque, gente, seria muita ingenuidade nossa a gente achar que a gente vai, que a gente pega só as questões genéticas da nossa família. Por exemplo, eu tenho os traços parecidos com a minha mãe, os traços parecidos com o meu pai, o olho do meu pai. Seria muita ingenuidade a gente achar que só isso é passado de geração para geração e todo um campo sistêmico, todo um campo energético, sutil, o nome que a gente quiser dar, também não fosse passado de geração em geração, né? Que como se há teorias neodarwinistas que falam, que a lei darwinista passa de geração para geração as questões genéticas mesmo, né? Então, aquilo que eu falei, a cor do olho, tipo sanguíneo e tal. E as meméticas, que seriam essas outras questões passadas de geração por geração, que vão desde o livro que a gente leu, as experiências que a gente teve de relação, as nossas histórias de amor, pessoas que tiveram que fugir da guerra, isso vai sendo passado, gostos, hábitos familiares de alimentação, isso é passado para a gente de geração para geração, então isso também nutre o nosso comportamento. E por isso que é importante a gente mapear, para a gente entender quais comportamentos eu quero e quais eu não preciso repetir. Porque isso eu acho que é o mais bacana da constelação. E do processo e desse processo de mapa que a gente está fazendo. Porque a partir do momento que eu reconheço, então eu reconheço que eu tenho um determinado padrão de comportamento, eu reconheço que isso vem da minha mãe, que isso vem do meu pai, que isso vem da minha avó, eu posso romper com isso. Eu posso olhar para elas e ao invés de falar, por amor a vocês, né, a minha avó, a minha mãe que se separaram, eu vou continuar e também vou me privar do amor, eu posso dizer, por amor a vocês e a todo o sofrimento de vocês, eu honro a dor de vocês, eu vejo a dor de vocês e eu me liberto para poder ter a minha relação amorosa do jeito que eu quiser, da forma com que eu quiser. Mas é muito importante olhar para elas e honrá-las, porque a partir do momento que eu reconheço a dor delas, eu me liberto. Porque é diferente de eu negar, simplesmente falar, não, ok, isso aconteceu contigo, agora eu sigo a minha vida. Não, eu faço parte dessa história, eu faço parte dessa família. Então eu honro as mulheres da minha família, mas honrar não significa cometer os mesmos erros, honrar não significa seguir o mesmo padrão de comportamento, honrar significa simplesmente reconhecer. Eu olho, eu te vejo, eu vejo a sua dor, eu reconheço a sua história, ela faz parte de mim, e eu escolho, por amor a você, fazer diferente. Essa é uma frase extremamente importante. Então, assim, os padrões aí de comportamento que vocês mapearam, que vocês já conseguem identificar, que vem da mãe, que vem do pai, que vem da avó, faz isso, sabe? Olha para os seus ancestrais do jeito que você quiser. Você pode literalmente pegar uma foto, olhar para eles e falar, ou você simplesmente respira fundo, fecha os olhos, imagina que está lá sua mãe, seu pai, sua tia, seu avô, quem você quiser na sua frente e fala essas frases. Hoje eu vejo você, hoje eu vejo a sua dor, hoje eu vejo o seu sofrimento e por amor a você, eu honro a sua história, mas eu me liberto para seguir o meu caminho, para seguir a minha história.